Yali Madet, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Aga Khan Education Board for Portugal. Hoje temos como orador convidado o professor Dr. José Reis Lagarto, professor associado da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que nos irá elucidar sobre a importância da literacia digital no ensino superior. Muitas são as questões que se levantam sobre o futuro da nossa realidade em todas as áreas da vida. No que se refere à educação, a qualidade do percurso educativo dos estudantes está no centro da missão do Aga Khan Education Board e, portanto, temos reunido especialistas precisamente na área de educação e desenvolvimento humano para esclarecer as incertezas e desafios que a comunidade tem encontrado. Estamos convencidos de que a tecnologia irá tomar um papel ainda mais preponderante na vida escolar dos estudantes, uma vez que nos temos ajustado gradualmente ao ensino à distância e ao uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, especialmente neste contexto de pandemia. O professor José Lagarto, doutor na área das Ciências da Educação, particularmente nos sistemas de formação e educação à distância, está connosco hoje para falar sobre a literacia digital, o seu lugar dentro das literacias do século XXI, as competências digitais dos jovens, ferramentas para aumentar a produtividade no mundo digital, entre outras temáticas. Aproveito para agradecer a disponibilidade e a colaboração do professor José Lagarto para estar hoje connosco, bem como agradecer a presença de todos os participantes que assistem a este webinar. Obrigado e vou passar agora a palavra à minha colega, a Soraya Juma. Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde, professor José Lagarto, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rim, pela nota introdutória. Vamos dar início ao nosso webinar Jovens Universidade e Literacia Digital, conduzido pelo professor José Reis Lagarto, como disse então o Rim. Eu estou aqui apenas para falar um pouco sobre o professor José Reis Lagarto e depois logo passarei a palavra. Dr. José Reis Lagarto é doutor em Ciências da Educação, especificamente em Sistemas de Formação e Educação à Distância, como disse o Raim, tem um currículo muito extenso, isto é só um bocadinho, portanto se calhar não me vou demorar muito, mas é professor na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é professor responsável pelas unidades curriculares de Educação à Distância e Learning, Seminário de Projeto em TIC e Educação, Metodologias da Investigação em Educação, autor de vários livros, é supervisor do trabalho de investigação na realização de teses de mestrado e doutoramento e ainda desenvolve atividades de investigação na área da concepção do projeto de e-learning e influência das políticas de TIC nos processos de ensino e aprendizagem. Portanto, temos aqui um especialista na área de educação no ensino superior, especificamente da formação e educação à distância e pronto, vem-nos trazer aqui um tema bastante interessante que é a literacia digital e a sua importância e utilização no futuro da educação no ensino superior. Aos participantes, a quem cumprimento agora, queria também pedir, se tiverem questões ao longo do webinar, podem colocar através da funcionalidade do Zoom Q&A, é só escreverem e no devido tempo depois eu irei moderar as perguntas e se tudo correr bem, então também teremos tempo para que o professor José Reis Lagarto consiga responder. Aproveito também esta oportunidade para falar sobre o próximo webinar, que será na próxima quinta-feira, portanto, quinta-feira da próxima semana, no dia 25, em parceria com a Happy Code de Lumiar, isto para a população mais nova. Aprender tecnologia será mesmo vantajoso, isto para os pais de filhos entre os 6 e os 17, iremos ouvir a sócia-gerente da Happy Code, a Rita Fernandes, sobre, de facto, os benefícios e o outro lado também sobre a aprendizagem de tecnologia, o que ela terá para dizer. E agora sim, passo a palavra ao professor José Lagarto,
agradecendo também mais uma vez a sua presença aqui. Está em mute, professor José. Tem só que ativar o seu som. Okay. Já me ouvem? Já está? Agora sim, agora okay. Sim. Eu nunca mais consigo corrigir este defeito, e já não tenho idade, se calhar. Os meus alunos, cada vez que eu nas aulas faço interação com eles, abre sempre a boca, eles dizem, não estamos a ouvir, professor. Disse, ok. As minhas desculpas. De qualquer modo, antes de mais, boa tarde a todos. Uma primeira palavra de agradecimento à HKN Education Board de Portugal pelo simpático e honroso convite para estar aqui a partilhar convosco estas coisas. Obrigado ao Dr. Raim Cara e à Soraya Juma, que também passou lá para as nossas aulas na Católica. E, de facto, o tema que me propuseram, eu fiquei ao princípio um pouco preocupado, porque não é normalmente uma área que trabalho muito, tinha estado a dizer isso há bocado, numa conversa mais privada, e é uma área, de qualquer modo, na verdade, desde 1997 que trabalho exatamente nestas coisas de jovens, universidades e literacia digital. Eventualmente noutros sentidos e com outras direções, mas penso que o que vos trago hoje são mais matérias de reflexão para que cada um possa pensar como é que vai ser o nosso futuro, quais são as ferramentas que temos aí à nossa disposição e como é que nos podemos defender deste mundo que às vezes não é assim tão fácil de gerir como é este mundo das questões digitais. Ora bem, isto... Eu trazia uma apresentação, mas a única coisa gira da apresentação é a minha fotografia, que foi tirada há 20 anos atrás, provavelmente, e quando se compararem com a anterior, obviamente era um rapaz mais bonito e jeitoso, diria eu. Portanto, a primeira questão que hoje se lança é basicamente esta. Os professores devem pensar muito bem que estão a ensinar, ou estamos a preparar pessoas para um futuro que não podemos descrever com muita facilidade, né? Portanto, o contorno de um futuro é um contorno que nós não vemos, é bastante esfumado, podemos ter algumas ideias do que poderá ser o futuro, mas não podemos descrever com muito rigor. E não podendo descrever, nós temos de perceber muito bem o que é que os nossos alunos têm de aprender. Em termos reais e objetivos. No fundo, têm de saber aprender a aprender e saber e ter a consciência de que a aprendizagem é uma constante ao longo da vida. Antigamente nós fazíamos um curso de engenharia e normalmente aquele conhecimento dava-nos para 20 anos ou 30. Hoje em dia, seja em engenharia ou seja numa outra área qualquer, o conhecimento esfuma-se muito rapidamente. E, portanto, esta é a primeira pedra de toque. A segunda é que isto tem um bocado a ver com os mais velhos, talvez. Nós estamos a lidar com uma população que não sabemos muito bem como é que ela funciona. Ou melhor, já vamos sabendo, mas os professores hoje têm muita dificuldade, já tiveram mais, na verdade, em perceber aqueles jovenzinhos que temos normalmente à nossa frente, independentemente da dimensão etária do jovem, seja de 7, 8 anos, 12, 13, 18, 19, 25, 26, e parece que um autor que nos anos 80 fez uma série de artigos sobre estas novas pessoas e os chamou nativos digitais. Nativos digitais porque nasceram num espaço digital, onde havia televisão, o que não acontecia, por exemplo, com a minha geração, mas quando se nascia não tinha televisão em casa, na maior parte dos casos, naturalmente, não havia rádio, não havia telefone, não havia essas coisas, esses devices da sociedade de informação, e hoje em dia qualquer criança, com 6 meses, apercebe-se que tem um telecomando ali em frente dele e consegue mudar os canais de televisão. Sei por experiência própria, porque tenho netos que aos 6 meses faziam isto. Uma neta particularmente. O rapaz não fazia, são gêmeos.
E isto significa que esta nova geração de pessoas digitais ou que nasceram no mundo digital são pessoas que têm basicamente estas 4 grandes características. Conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não quer dizer que façam bem, mas é de facto um hábito que têm de fazer, em geral, serem multitarefa. Escrevem, ouvem música, podem estar no chat com um colega, podem eventualmente responder a um mail, e isto tudo sempre nos mesmos períodos apertados de tempo. Por outro lado, tem uma necessidade grande de ter sempre mais e mais novas tecnologias, sejam elas quais forem. Portanto, a necessidade de estar sempre atualizado com a moda, só porque sim, não é? Ou porque os amigos a têm. Uma outra característica importante que as pessoas mais velhas, particularmente as da minha idade, e eventualmente até um bocadinho mais novas, é a confiança que se tem na utilização das tecnologias. Enquanto alguns de nós, quando começámos a escrever nos computadores, escrevíamos com 2 dedos, tínhamos muita dificuldade em tocar no computador, porque ele podia variar, não é? Uma coisa mal feita podia dar cabo no computador. Essa questão não se põe às crianças de hoje. Aquilo está ali, é para usar, para mexer. Se partir, dificilmente se parte, dificilmente se escangalha ou se avaria, e portanto a confiança é uma coisa completamente diferente dos jovens e destes nativos digitais relativamente aos mais antigos, aos mais velhos. E o uso da internet é um uso que todos eles fazem para fazer muita coisa, e coisas bem feitas, nomeadamente recolher informação, analisar essa informação, às vezes nem sempre é muito fácil e peca por aqui alguma dificuldade, o aprender e realizar outro tipo de atividades na ordem do lazer, particularmente. E isto leva a que os professores, de um modo geral, tenham aquilo que o Cohen, em 72, dizia que era o pânico moral dos professores. Ainda hoje tinha, de algum modo, aqui há 10 anos atrás, quando eu trabalhei mais na formação de professores, hoje não trabalho tanto, as pessoas tinham medo da tecnologia. Diziam, os nossos alunos sabem mais que nós. Eu, quando tenho alguma dificuldade, falo com os meus alunos. Isso, na verdade, não é assim. Os nossos alunos têm aquelas características que há bocado víamos, mas quando lhes pedimos coisas mais evoluídas, acontece que, em geral, não são capazes de fazer. Não quer dizer que não aprendam rapidamente. Depois, se nós lhe dissermos como é, rapidamente aprendem e rapidamente os ultrapassam. Mas as competências hoje dos nossos alunos são competências comunicacionais, basicamente. E em termos da literacia digital e do uso que fazem das redes sociais. Quando lhe colocamos aquelas que são as ferramentas mais importantes e aquelas ferramentas que dão valor e formatam a aprendizagem, não é tanto assim. Hoje a internet é omnipresente, nós trabalhamos, nós estudamos, nós lemos na praia, nós namoramos, enfim, a internet serve para isto tudo e é esta nova faceta que hoje se está presente perante nós. E eu diria, está para ficar. E o vírus deste Covid-19 veio ajudar. Não quer dizer que vai ser tudo diferente, não acredito. Mas muita coisa vai mudar, ou melhor, vão aparecer novas coisas nos espaços físicos e presenciais que não existiam antes. Este gráfico é um gráfico do Fórum Económico Mundial de 2016 e mostra aqui alguns, aqui tentar encontrar o ponteiro, aqui, o marcador, mostra aqui alguns que a literacia digital é a 4ª literacia das literacias fundacionais. Num conjunto de competências e skills que fazem parte daquilo que é o lifelong learning, portanto, as necessidades de aprendizagem ao longo da vida, que é algo que, como há bocado dizia, nós quando acabamos as nossas licenciaturas, o que é que nós sabemos? Nada. Ou melhor, sabemos muita coisa, mas quando passamos para o mundo de trabalho ficamos aterrorizados no modo geral. Eu fiquei, e não estava na época digital. E agora o que é que eu faço? E ao fim de 2 semanas de estarmos a trabalhar, verificamos que muitas das competências, melhor, das qualificações que nós obtivemos nas nossas licenciaturas, nós conseguimos torná-las em competências.
porque a competência é uma qualificação que se demonstra no nosso local. E, portanto, esta literacia digital, reparem, está acima das literacias financeiras, está acima das literacias culturais e cívicas e logo abaixo daquilo que são as literacias básicas, aquelas literacias que implicam a inclusão social, a literacia propriamente dita do ler, do escrever, literacia científica, e isto significa que o mundo está muito alicerçado, ou vai estar cada vez mais alicerçado nas questões digitais. E hoje eu diria que quase nada roda sem que o digital funcione. Basta imaginar que se não houvesse internet durante uma semana, o que é que se faria? Fica à vossa imaginação responder a isto. O nosso sistema educativo, claramente também no esquema conceptual do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, mostra como a informação e a comunicação é importante e mostra que, de algum modo, há aqui 3 dimensões importantíssimas para caracterizar as competências que estão associadas a esta nova sociedade que nós queremos. Por um lado é a utilização da informação, a forma como nós encontramos a informação, como a descrevemos, como é que a avaliamos e pesamos a sua qualidade, portanto validamos essa informação e somos capazes de a mobilizar de forma a torná-la passar a informação para conhecimento, portanto que é este segundo nível, portanto como é que nós conseguimos de diferentes fontes, testando a credibilidade de cada uma delas, triangulando a informação de vários autores e verificar que aquela informação que nós obtemos é de facto uma informação válida. E esta é uma das competências mais importantes para todos nós nos próximos tempos, particularmente num tempo em que, como percebem, o mundo está cheio de fake news, né? Em que coisas que aparecem nós não percebemos muito bem de onde elas vêm, há informação errada de um lado e do outro. Vejamos o caso do Covid e das coisas da OMS, as coisas do Trump e do Bolsonaro, enfim, a informação cruzada que não bate certo, e nós como utilizadores da informação ou como receptáculos da informação temos de ter capacidade de discernir e saber como é que a vamos utilizar a nosso proveito. E depois, finalmente, há uma terceira dimensão grande, que é a nossa capacidade de colaborar, deixar o nosso casulo individualista e colaborar com os outros, no sentido de construir coisas que coletivamente valem muito mais do que a soma das individualidades. E essa é uma forma interessante da utilização das tecnologias digitais, como agora se viu, que é possível utilizar a tecnologia digital, por exemplo, para isto. Estamos pessoas de um lado e do outro, uma que fala, mas que daqui a pouco se vai calar, para que outros possam falar e perguntar. Eu tenho feito nesta altura, nunca tinha feito tantos seminários, apesar de não ser uma situação, digamos, completamente original para mim, mas nestes últimos 2 meses já fiz mais seminários online para centenas de pessoas ao mesmo tempo do que tinha feito alguma vez na vida, não é? Estive num seminário há pouco tempo com 900 pessoas e foi giríssimo fazer esse webinar, porque nunca tinha estado com uma conferência assim com tanta gente e percebia-se que as pessoas estavam lá porque depois fizeram perguntas e participaram de uma forma bastante ativa. Bem, este é o nosso panorama. Hoje em dia, digamos que o futuro poderá ser isto, poderá ser um mundo centrado também na internet, centrado nas organizações e em que professores de um lado, alunos do outro, os nossos chefes, aqui, nós próprios aqui, tanto numa situação de teleensino, de ensino à distância, ou numa situação de teletrabalho, a internet veio para ficar. O Manuel Castells, que é atualmente o ministro do Ensino Superior em Espanha, sociólogo, dizia numa trilogia de livros que ele tem sobre a sociedade em rede, editado pelo Gulbenkian, que há um mundo antes da internet e um mundo depois da internet. E não será, eu diria que a 4ª revolução industrial, se calhar será, haverá outras que vêm por aí e que já estão em marcha, mas este paradigma da utilização da internet e das ferramentas digitais e das funcionalidades que o mundo digital nos proporciona, vai com certeza alterar, de uma forma eventualmente até pacífica e lenta, mas sustentada, os nossos hábitos de vida, de consumo, do aprender,
do próprio lazer de nós todos. Obviamente nós não conseguimos dar a volta à internet. Hoje temos o multibanco, que é uma das invenções portuguesas e que se espalhou rapidamente pelo mundo, está aí, quer dizer, é fantástico, pegamos qualquer coisa, temos formas de pagamento, temos as finanças a pedirem-nos as coisas pela internet, depois temos todo um mundo digital que vão desde os jogos, não é? Portanto, aqui este é um bocado antigo, quem se lembra do Farmville, temos os Facebooks, temos os GPS também, que é uma coisa da sociedade de informação interessantíssima, porque nos ajuda a encaminhar e a esquecer às vezes. O nosso cérebro deixou de ter a necessidade de reconhecer caminhos, porque o GPS diz-nos tudo. O célebre Twitter, que cada vez está mais na moda, na utilização de mensagens políticas modeladoras, muitas vezes, do comportamento das pessoas. Temos de ter cuidado com a internet é importante, mas também a internet tem alguns malefícios, eu diria algumas complicações. Neste caso, nota-se aqui uma notícia do Diário de Notícias de 2010, portanto já há 10 anos que o conteúdo da net é decisivo para poder despedir, e cada vez mais a net, a internet e a nossa pegada digital nos pode favorecer ou comprometer. Depende muito do nosso posicionamento perante a vida e perante os valores. A internet entrou na escola, diria, tem muita dificuldade em entrar na escola, e o Covid veio ajudar aqui, acho eu, a que dê um empurrão um bocadinho maior. Telemóvel na sala de aula era algo que em 2009 uma professora, a professora Adelina, dizia é obrigatório termos o telemóvel na sala de aula. Depois disse que não é? Porque o telemóvel vem perturbar, etc. Na verdade, hoje em dia, grande parte das aulas, por exemplo, no meu caso, no ensino superior, os meus alunos do primeiro ano, a primeira coisa que fazem é ligar o telemóvel para responderem a um questionário de avaliação utilizando uma plataforma chamada Kahoot. E eu falei assim, mas temos de ligar o telemóvel. Disse, o telemóvel está desligado, disse, não liga, que era para usar. Porque o telemóvel hoje em dia é um computador, não é? Os jovens de hoje são diferentes ou não? Bem, tentem ler estas duas. Isto é a mesma mensagem. E a mesma mensagem escrita por um jovem dos nativos digitais, dos millennials ou da geração Z ou coisa assim, e uma escrita não sei exatamente a data, porque é do dia 31 de dezembro de qualquer ano, que falta aqui assim identificar, não se consegue ver, mas esta mensagem é exatamente a mesma. E o que é que isto tem é que eles, os nativos digitais, não têm uma linguagem própria, mas conseguem encriptar muitas vezes uma linguagem que reparem coisas como SWAT, a complete waste of time. E agora aqui conseguimos perceber o que é que eles dizem, não é? E isto às vezes é uma linguagem indecifrável para os adultos mais velhos, isso como é. Nada de especial, os jovens não são diferentes, apenas usam organizações que são relativamente fáceis de decifrar, mas que os ajudavam na altura na teclagem, porque não sei se já repararam, o pessoal mais novo trabalha muito mais rapidamente com os dedos do que aquelas pessoas mais velhas que têm algumas dificuldades em colocar os dedos nos sítios das letras, e agora felizmente os telemóveis têm um ecrã maior e a gente consegue gerir isso melhor, mas não conseguimos atingir a rapidez que eles atingem. Agora, curiosamente, fala-se muito que estas novas gerações não sabem ler nem escrever, mas este é um estudo antigo, de 2000, não tenho a data, mas será de pelo menos a partir de 2006 ou 2007, esta professora da Universidade do Minho identificou uma coisa tão simples como hoje as gerações escreveram tanto. E escreveram tanto porquê? Porque não há nenhuma criança hoje, a partir dos 10 anos, que não faça 20 ou 30 SMS por dia. Se somarmos esses 20 ou 30 SMS por dia, vamos verificar a quantidade de escrita que é feita, com erros, eventualmente,
com pouco suporte estruturado, provavelmente. Mas isso é algo que os professores podem tentar resolver dentro da sala de aula. E não é muito difícil, apesar de tudo. O mundo dos softwares, muito rapidamente, que é para não perder assim muito tempo nas coisas importantes. Os softwares são importantes, mas para que é que eles nos servem? Eu diria que toda a gente tem de saber isto. Bem, não tenho um bocado de medo, não é verdade, mas, por exemplo, para os trabalhos, ao nível da universidade, ao nível das escolas, os alunos têm de, pelo menos, saber fazer os trabalhos escritos, saber fazer apresentações e produzir alguns recursos. E, portanto, estas ferramentas, aquilo que se chamam as ferramentas de produtividade, que são os processadores de texto, as folhas de cálculo, os softwares de apresentação, aqui com dois exemplos, toda a gente devia dominar isto bastante bem. E eu lembro que o Word, por exemplo, nós sabemos utilizar o Word a um nível de 25% das suas potencialidades. Dificilmente fazemos mais que isso. E dificilmente os alunos que chegam à universidade sabem mais do que 25% a 30% das potencialidades do Word, mas deviam saber mais, e do Excel também. E do PowerPoint também. Isto seria as ferramentas básicas. As ferramentas que não são básicas, mas que convinham aprender para entrar na universidade, são ferramentas que muitas vezes dão jeito para surpreender professores. O caso do Movie Maker como produtor de vídeo, o Audacity como produtor de podcasts, o Paint para melhorar a qualidade das fotografias ou das imagens, o Powtoon como software de animação, um software giríssimo, que quando é posto nas mãos dos alunos, que eles não sabem nada normalmente, ao fim de uma hora eles fazem coisas melhores que nós. Portanto, eu já testei isto muitas vezes e é isso que me acontece. O TimePlus, deixei-o para o fim, é um software de produção de timelines. É interessante, não diria que é um software que possa estar dentro da produção de recursos como obrigatório e importante. Depois temos aqui aquilo que são redes sociais hoje. Daqui toda a gente conhece hoje ao nível, todas elas são ferramentas de colaboração, por um lado. Todas elas fazem parte de redes sociais, elas no fundo acabam por ser redes sociais. E todas elas permitem uma coisa que é fantástica, que são os trabalhos de grupo dos alunos. Não há nada, os alunos podem utilizar o Google Drive e trabalhar ao mesmo tempo sobre os mesmos trabalhos. Podem fazer blogs e wikis, utilizando os materiais da página anterior. Podemos colaborar uns com os outros utilizando o WhatsApp, trocando mensagens, criando redes. Podemos fazer isso também no Facebook. Podemos fazer vídeos no YouTube. Portanto, tudo isto são softwares que eu diria são imprescindíveis termos conhecimento deles. Porque se queremos melhorar a nossa performance, nós temos de saber colaborar, também construir coisas nas redes sociais, fazer o nosso marketing e fazer a nossa produção de documentos e de recursos, de conteúdos. Na comunicação as coisas são muito mais interessantes hoje em dia, porque nós temos, diria, uma componente assíncrona, ou seja, que não é ao mesmo tempo, em que temos aquilo que são os correios eletrónicos. Temos ainda, agora já no domínio síncrono, os messengers, independentemente dos suportes, seja o Facebook, seja o Google, o Skype ou o Meets do Google, em que nós estamos aqui numa situação one-to-one, portanto, uma pessoa para pessoa, e portanto temos este tipo de softwares de comunicação. E depois temos aquilo que são os softwares síncronos também, que estão ali naquele lado e estão aqui, que são os softwares basicamente do Web Conference. O Twitter não será do Web Conference, mas depois temos o Skype, temos o Zoom, onde estamos aqui, temos o WebEx, que são similares. O Twitter é uma ferramenta diferente e o Teams, que é uma ferramenta da Microsoft, que também hoje está a ser bastante utilizada nas escolas. Portanto, estas ferramentas são ferramentas fundamentalmente ferramentas para comunicação. E temos de ter conhecimento delas, temos de saber manipulá-las para podermos aumentar a nossa produção. E é isto que, naquele quadro das competências essenciais para o século XXI, e naquela literacia digital, isto tem de fazer parte do nosso portfólio de literacia digital. Claro que são aquelas e estas ferramentas, mas também muitas outras. E que muitas outras são estas. São estas todas e mais, muitas mais. Desde, o que é que temos aqui que não falei? SlideShare, desde o Mindomo, um software muito engraçado de mapas mentais.
temos o MindMesser, também é um mapa mental, temos o Padlet, que é uma ferramenta de trabalho colaborativo, e temos este. Este é uma coisa espetacular que eu aprendi com a minha neta, que é o TikTok, é uma ferramenta de produção de vídeos, e foi ela que me ensinou, não sabia, e aliás ainda não sei porque não usei uma vez, acho piada aquilo, e os miúdos fazem coisas fantásticas com estas coisas. Porquê? Porque de facto são nativos digitais e rapidamente aprendem. Qual é o futuro? O futuro é isto. E o que é isto? Não sei. Mas, por partes. O processo de recolha de informação ou de aprendizagem faz-se em qualquer sítio, em qualquer momento. Há de ser um processo muito personalizado. A formação à medida. Aquilo que nós queremos. Termos haver flexibilidade no acesso à informação. Podemos utilizá-la quando for possível. Utilizar muito a estratégia de ter mentores, pessoas que nos ajudem, mentores e pares, suportarmos nesta dicotomia daquilo que é o nosso professor, algures, e os pares que trabalham connosco. Fazer a diferença não porquê nem onde, mas o quê e como. Duas coisas diferentes. Basearmos nas aplicações práticas, não descurando as partes teóricas. A educação será modular sempre por projetos. O estudante toma nas suas próprias mãos o seu conhecimento, eventualmente não, sempre moderado, sempre guiado pelos seus tutores, pelos seus professores, que não perdem importância nesta versão da Educação 4.0. E, finalmente, deixarmos de ser examinados, classificados e sermos muito mais avaliados, particularmente de forma formativa, e esquecer muito a classificação que vamos ter no final do semestre, no final do ano, etc. Portanto, o relevo na avaliação deve ser cada vez mais implementado em detrimento daquilo que são as classificações ou o trabalhar para a classificação. As salas de aula do futuro podem ser isto. Não sei se serão, penso que não serão muito isto, porque enfim, são visões futuristas. Temos aqui uma outra já mais próxima daquilo que pode ser uma realidade, da Universidade de Durham, no norte de Inglaterra, portanto, uma sala de aula bastante interessante, em que os alunos funcionam com ilhas. Mas a sala de aula portuguesa é um pouco isto, não é? Nós temos aqui uma professora viva, sim, espero que ela até pode estar a ver, que é a Cristina, é da Escola Básica e Secundária de Ramalho Ortigão de Cuba. Os alunos dela a trabalhar à volta de um tablet, e isto implica que, para que os alunos trabalhem desta maneira e em colaborativa, os professores cada vez mais tenham esta abordagem, portanto, ter um papel central, mas isto implica que haja muita discussão em grupo para, digamos, a sua organização dentro da escola. Rapidamente, porque penso que isto já todos sabem, a internet e os perigos, para chegarmos muito rapidamente à parte final. A internet é isto. Um cão, aliás, 2 cães, né? E um diz, na internet ninguém sabe que tu és um cão, claro. Nunca sabemos quem é que está do outro lado. Aqui a constatação do rato. O perfil do Facebook dizia que ele era vegetariano, era um gato vegetariano com um rato na mão. E estas são de facto os perigos da internet. Perigos é que estamos a falar. Todos vocês conhecem, mas não se esqueçam disto. É importante. Os vírus, quaisquer que sejam as suas características, são uns bichos que entram, e não é o Covid-21, em alguns casos até poderá ser bem pior, quer na perspectiva dos malwares, dos spywares, portanto, de vírus que espiam e provocam danos aos nossos computadores, que podem provocar roubos de identidade com problemas graves que depois podem colocar na própria justiça, portanto, a usurpação dos nossos perfis e a divulgação de coisas nossas, ou a divulgação de coisas em nosso nome que nós nunca diríamos ou faríamos. O pescar informação dentro dos nossos computadores, sei lá, passwords de contas bancárias e coisas desse género, para que possam, obviamente, ir buscar
essa informação às nossas contas. Problemas mais complicados ou não, mas que são os problemas do sexting e do cyberbullying associados em algum caso. O primeiro com o envio, o receber mensagens de cariz erótico, com algumas intenções malévolas ou não, mas normalmente malévolas, portanto, porque traz atrás de si alguma chantagem, e essa chantagem que acaba por ser tentar ligada ao ciberbullying. Por outro lado, há aquelas questões dos jogos, como aqui há uns anos apareceu esta figura que é MoMA, que depois acaba por, dentro dos espaços de ciberbullying ou outras questões, acaba por criar situações difíceis de gerir para a maioria das pessoas, com as suas crianças, não é? Cuidados a ter. Bem, rapidamente, isto é muito resumido e são coisas técnicas e não as questões educacionais. Portanto, prevenir da utilização da internet é um fenómeno educacional, fundamentalmente. Mas há coisas que são importantes. Possuir uma aplicação antivírus, efetuar cópias de segurança regularmente. Quem faz isto sistematicamente? Quem é que tem uma aplicação antivírus instalada e utilizada? Pronto. Se tivermos estas duas coisas, já resolvemos muitos dos problemas que nos podem colocar. Depois, há outras questões para não sermos invadidos, códigos de acesso como deve ser, os nossos e-mails e passwords, não guardar os códigos de acesso no próprio computador, no telemóvel, cuidado com as mensagens de correio eletrónico ou os IMs que por vezes nos aparecem de pessoas conhecidas a dizer: olha as nossas fotografias que nós tiramos, e no fundo são acessos de vírus ao nosso computador. Cuidado com as transações na internet. Isto tudo são coisas que devemos ter em conta, estas e muito mais, na utilização de uma internet. A internet é uma ferramenta, é um espaço de trabalho e de diversão, e as vantagens que nós temos da utilização da internet são francamente superiores aos riscos, e portanto nós devemos conhecer fundamentalmente os riscos. E atenção, isto muitas vezes fala-se no risco da internet com crianças, mas não é só crianças. Eu conheço muitos adultos que têm tido problemas de utilização da internet porque não tomam os devidos cuidados. E temos de facto de tomar os devidos cuidados, mesmo que nós pensemos que dominamos bem as coisas, temos muito cuidado, mas todos os cuidados são poucos quando se utiliza a internet e de facto temos de saber utilizar, como todas as coisas. E para acabar, trago-vos apenas aquilo que é o futuro. Nós começámos com a Web 1.0, portanto no início da era da sociedade da informação, que era fundamentalmente uma era centrada no acesso à informação. Depois passámos, ainda estamos de algum modo num momento da Web 2.0 em que é uma web centrada nas pessoas, em que as pessoas são aquilo que se chama os prosumers, ou seja, nós, enquanto no primeiro, não é? O Web 1.0, muitos de vocês provavelmente se lembram, nós íamos aos sites a ver a informação, hoje somos nós que fazemos a informação. Colocamos nos sites, nos blogs, todas essas coisas. A Web 3.0 é a web das coisas, portanto é aquilo onde já estamos, é os nossos, no telemóvel, no carro, mandamos uma mensagem e o nosso ar-condicionado liga-se. Portanto, e quando chegamos a casa está quentinha ou está fresca, conforme o tempo onde estamos. E a Web 4.0 é a web dos agentes inteligentes. Nós ligamos à Siri. A Siri é o agente da Apple, mas depois há os outros, não é? Portanto, se nós falarmos com o telemóvel, há uma menina que é a Siri que nos responde. Quer dizer, temos de ligar, não é? Para acordar. Os outros sistemas operativos também têm os seus agentes e no fundo estamos aqui na robótica e na inteligência artificial. É um pouco aquilo que está aqui neste quadro, a expansão da web e a forma como ela se vai organizar. Portanto, nós estamos algures por aqui e reparem, já aqui temos os tais agentes que eles já funcionam. O cérebro artificial também de algum modo já estamos, a convergência da tecnologia com o humano, e nós estamos nesta história. Estamos no always on,
estamos num espaço conectado, estamos em situação de processamento de voz. Qualquer de vocês no Word do Office 365, vocês podem falar para o Word e ele transcreve diretamente. Estou a falar em Word, não estou a falar no Google, não, mas o Google também se pode fazer. E que é esta história do Immediate Translation. Portanto, esta zona, portanto, estão a ver que era aqui, são situações que estão hoje em dia, além portanto, da internet das coisas, o chamado Web 3.0, o vestuário inteligente, que também já é utilizado, está aqui o Wearable Technology, e esta é a expansão. Para onde é que isto nos vai levar? Bem, aqui vai levar para uma situação muito complicada, que nós não sabemos muito bem como é, que são as ligações diretas ao cérebro, portanto, a nossa aura digital, a fusão do homem-máquina, portanto, todas estas questões serão o futuro em termos das tecnologias de ponta e da inteligência artificial. E os agentes com robôs e coisas desse género. Para que é que isso serve? Bem, serve para muita coisa. Assim o homem saiba dar as funções e as opções certas aos equipamentos que nós, por enquanto, controlamos. Eu digo por enquanto porque não sei o que é o futuro, não faço ideia. É difícil nós pensarmos, mas todas estas coisas que aqui estão, hoje existem, reparem, a realidade aumentada, os jogos, tudo isto são coisas que existem na nossa sociedade e que foram pensadas aqui em 2008, portanto há 12 anos que este boneco foi feito. E mesmo mês agora para acabar, já ultrapassei muito o tempo. Este é um slide do ano de 2000, talvez 2007, 2008, em que um colega, isto é roubado ao Steve Wheeler, ele dizia, em 1990 o futuro era multimédia, em 2000 o futuro era a web, em 2010 o futuro era as tecnologias móveis, em 2000 à frente o futuro é a personalização de tudo, da formação, do ensino, do trabalho. Esperemos ser capazes de gerir essa mudança. Eu acho que sim. E pronto, muito obrigado. Estou disponível naturalmente para as vossas perguntas. Sim, vamos colocar agora as questões. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu diria que sobre este tema nós precisaríamos de uma tarde, mais uma vez, não é? Isto foi assim um bocadinho a correr, foi um bocadinho um lamiré sobre as diversas temáticas. Queria convidar os participantes a colocarem questões, se assim as tiverem, e vou lançar também o inquérito neste momento sobre o webinar, que pedia também que é rápido, são só 3 questões que avaliassem este webinar, e desde já vou-lhe colocando aqui as perguntas. Bom, professor Lagarto, eu sei que teve a falar-nos sobre o futuro, aliás começou por falar-nos que o futuro era desconhecido, cada vez mais incerto. O futuro é sempre desconhecido, não é? Mas hoje em dia cada vez mais, e portanto, por isso é que estamos aqui um bocadinho com os joelhos a tremer, mas, na sua opinião, e pela teoria também que certamente foi percorrendo ao longo dos anos, desde 97, qual seria a alavancagem que trazem as competências digitais para os jovens? Ou seja, no futuro, que é desconhecido, estas competências digitais podem trazer que impulso aos jovens? Eu não vou fazer as perguntas todas de uma vez, está bem? Está a notar como se fosse a minha tese de mestrado, mas não. Pode ir respondendo uma a uma, se não for. Pode ser essa. A alavancagem é muito simples. O estar na ponta da frente, leva-nos a estar sempre atualizados. Quanto mais competências digitais tivermos, maior capacidade nós temos de discernir o bem e o mal. Por um lado, a história que há bocado falava das fake news é um caso paradigmático. Nós conseguimos distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira
se conseguirmos ir buscar a informação a várias fontes, cruzá-la, fazer aquilo que se chama a triangulação das fontes e verificar onde é que está a verdade. Por vezes, mesmo assim, muitas vezes, às vezes conseguimos não perceber. Mas isso é possível se nós conseguirmos ter capacidade e conhecer o acesso. Nós estamos a tentativa, a situação é cada vez mais funcionarmos em rede. Nós estamos a caminhar para uma sociedade em rede, como diz o professor Paulo Dias, da Universidade Aberta, onde nós criamos os nossos nós, organizamos os nossos nós de conhecimento e vamos a um e ao outro perceber e buscar a informação que nos é necessária para tomar decisões. E se a pessoa conseguir ter um conjunto de competências digitais alavancadas naqueles softwares todos e ir buscando mais, não é? Nós podemos dominar o futuro. Dominá-lo no sentido de as mudanças, nós teremos sempre resposta para as mudanças, somos capazes de nos adaptar mais facilmente. O nosso cérebro tem elasticidade suficiente para encontrar diferentes caminhos para chegar a uma solução. E isso a literacia digital proporciona. Eu posso fazer, para mostrar aos meus alunos a evolução histórica, posso falar durante 1 hora e dizer que inicialmente o homem estava nas árvores e depois desceu para o chão, começou a andar com 4 mãos, depois passou... Se eu fizer isto não é verdade, não é? Suspeita-se, não é verdade. Se eu fizer um timeline, eu posso mostrar isto muito mais rapidamente, mas tenho de conhecer o timeline, não é? Se eu quiser fazer um pequeno vídeo, um TikTok para imitar a minha neta, eu tenho de o conhecer. E ao conhecê-lo, estou a adquirir competências. Ontem vi um vídeo que uma colega minha mostrou sobre danças renascentistas, no grupo que ela faz parte. E perguntou-me se eu gostava. E disse que não gostava muito das músicas e da dança, mas não gostava do vídeo. E o que é que isto significa? Que a pessoa que fez o vídeo não tinha competências de edição suficientes para mostrar um documento que fosse aprazível e motivador. E estas são competências que se adquirem. Claro, quanto mais competências digitais nós tivermos, melhor alavancamos o futuro. E mais preparados estamos para a mudança. É assim, quando eu nasci, no ano de 1955, eu quando fui para a escola era para ser serralheiro na Lisnave. Depois, coisas da vida levaram-me a que nunca fosse serralheiro, nem fosse para a Lisnave. Mas de qualquer modo tirei o meu curso primeiro, foi um curso de formação de serralheiro, numa escola técnica antiga, antes do 25 de Abril. Hoje em dia, ninguém vai para a escola a pensar que vai ser, seja o que for. Não é possível. Primeiro porque, felizmente, as escolhas não são feitas, as escolhas profissionais não são feitas aos 12 anos. Já serão feitas a partir dos 15, 18 e, eventualmente, muda-se. Há uma mudança, enquanto há pessoas que vivem uma vida inteira, eu conheço algumas, como empregados de balcão, a vender camisas, a vender meias, a vender sapatos, seja o que for, e estão 30 anos a fazer aquilo. Hoje em dia não é possível fazer isso. E, portanto, nós temos de estar preparados para uma mudança constante. E essa mudança só é pacífica e produtiva se nós conseguirmos ter competências. E essas competências do digital hoje são imprescindíveis. E o mundo não vai ir para trás, como diria o Castells, não há volta a dar. Não há, por mais que queiramos, não voltamos a pagar o IRS em impressos em papel. A não ser que haja um tsunami mundial. Nem o Covid não vai obrigar a fazer isso, acho eu. Obrigada, professor Lagarde. Próxima pergunta. Nós queríamos terminar agora às 19h, os nossos webinars são assim curtinhos. Sim, mas por mim tudo bem. Tenho receio que às vezes sejam curtos demais para estar a abordar temáticas tão interessantes, mas adiante. Portanto, se tivesse que escolher, professora Lagarde, no ensino superior, que ferramentas digitais, vamos dizer aí umas 3, plataformas, softwares,
é que os jovens que estão no ensino superior ou que vão integrar o ensino superior devem dominar para aumentar a sua produtividade digital. Ou seja, se tivesse que escolher aí 3 ferramentas e também, se calhar, 4 ferramentas e cuidados, porque vi que também não abordou muito a questão dos direitos de autor, mas acho que é uma questão também é bastante pertinente, não é? Portanto, se tivesse que escolher 3 ou 4 ferramentas e cuidados para aumentar a produtividade digital dos jovens no ensino superior, quais seriam? Bem, os jovens do ensino superior têm de saber bem trabalhar com o Word. Coisa simpática, toda a gente sabe. Não é verdade? Têm de saber fazer referências cruzadas, têm de fazer índices automáticos, têm de saber fazer essas coisas simples. Tabelas. No Excel também trabalhar com Excel, tabelas dinâmicas e ir por aí, fazer figuras, gráficos, etc. E isto porquê? Porque quando se pedem trabalhos aos alunos, seja no primeiro, seja no último ano, o que nós vemos é, às vezes, uma confrangedora dificuldade na organização dos textos. Não tem a numeração, não tem legendas como deve ser. Isto denota um princípio de rigor que devemos associar. Por um lado, temos estas ferramentas, que são as chamadas ferramentas de produtividade do Office, passa publicidade, porque há outros pacotes, mas saber também trabalhar com softwares de apresentação. Fazer uma apresentação a um professor imaginativa, com cuidado, com imagens, sem muito texto, é meio caminho andado para ter uma boa nota. E esta impressão sobre a forma como se apresentam as coisas, a nossa facilidade de comunicação suportada em tecnologia, mas não é a tecnologia que faz a informação, digamos, um ponto essencial. A segunda questão, diria, são ferramentas de pacote Office. Saber gerir as fontes de informação. Eu diria que os nossos jovens deviam ter uma base de dados digital da sua bibliografia. Construir bibliografia em base de dados digitais. Chamemos-lhe Mendeley, Zotero, seja o que for, e utilizar marcadores de URLs, melhor, marcadores de páginas web. Eu utilizo com muita frequência uma coisa chamada Digo, com 2 I's, quando é uma espécie de caixote, quando eu encontro alguma informação interessante, eu marco-a e posso utilizar isso em qualquer dos browsers, no Chrome, no Explorer, ou no Edge, e marco aquilo fica dentro do meu caixote, e quando vou ao caixote, aquilo está cheio de coisas, não é? Como aquelas nossas meias, aquelas gavetas onde temos as meias todas, temos uma meia branca e outra azul, e andamos lá à procura, e é isto que o Digo faz. Portanto, eu digo, olha, eu quero uma meia branca, e a meia branca sai. E essa é uma ferramenta interessante, o Digo e o Mendeley, como na área das referenciação e da bibliografia. Nas pesquisas são os motores de busca. Motores de busca, toda a gente conhece o Google, utilizar o Google Scholar sempre que for possível. São fontes importantes e a forma de, obviamente não era esse o objeto, mas pesquisar informação é uma arte. E é uma coisa que se aprende, e às vezes não é fácil. Eu há bocado andava aqui à procura de um artigo do José Manuel Mourão sobre tecnologias digitais, e não conseguia encontrar, porque de vez em quando também não sou suficientemente proficiente. Mas há algumas técnicas que se conseguem, bastante utilizar o Google Scholar para encontrar informação. Ou então temos as bibliotecas tradicionais, temos o Bion, por exemplo, ou temos outras bibliotecas especializadas, e aqui está a capacidade que nós temos de encontrar bibliotecas adequadas, e que existem muitas, para o acesso à informação que nos possa ser pertinente. Por exemplo, há bocado tentava encontrar coisas sobre segurança na internet. Onde é que eu fui? Foi uma coisa chamada Internet Segura, que é um sítio ligado à Direção-Geral de Educação, que tem uma quantidade enorme de informação sobre riscos de utilização da internet e formas de prevenção. Nas ferramentas de colaboração, portanto, depois há as ferramentas de colaboração. Em ferramentas de colaboração nós temos de ter mas isso todos têm. Nós utilizamos o Facebook, ou podemos utilizar o Messenger do Facebook. O Facebook é uma coisa
que os jovens dizem é para velhos, não é? O Facebook é para os velhos. Nós podemos utilizar grupos de trabalho dentro do Facebook. Podemos utilizar grupos de trabalho no WhatsApp. É uma ferramenta extraordinária para isso, porque permite ter transação de ficheiros, permite fazer partilha e discussão simultânea. Uma outra ferramenta que se devia utilizar, felizmente tenho alunos a utilizar isso, não Já são vem muitos. em 7, já vem em 7. Já vem em 7. O Google Drive é uma ferramenta ótima para partilha. Tinha alguns grupos este ano que eu fazia o Zoom, a utilização do Zoom para free ou pago, não é? Se puderem, nas escolas, para fazer este tipo de conferências ou de reuniões e partilhar um destes dias 2 dos meus grupos. Eu tinha 11, 12 grupos de trabalho em 2 turmas, em 2 turmas, e 2 grupos ao mesmo tempo são pessoas, e estamos em pandemia, portanto cada um tinha uma rapariga em Estremoz, outro em Santiago do Cacém e outro aqui em Lisboa, e estavam simultaneamente a trabalhar um texto, uma revista, em que eles partilhavam a informação através do Google Drive. Estavam a construir um PowerPoint, e, portanto, ao mesmo tempo partilhavam, mudavam os textos, faziam essas coisas. E estas ferramentas de partilha e de colaboração são essenciais. E funcionam ainda por cima, que é uma coisa, não diria estranhíssima, mas agora é preciso uma coisa, é preciso tentar. Não é preciso, isto funciona, ok, tudo bem, não é? Isto é como a utilização dos QR Codes, que é uma coisa, não falei, mas isto é um mundo. Os QR Codes é uma coisa fantástica para os encarregados, para os diretores de turma, mandarem informação para os encarregados de educação. Claro que depois alguém diz, bem, nem todos os encarregados de educação têm um telemóvel com leitor de QR Code. Bem, os encarregados de educação não terão, mas os alunos têm. Diria que a percentagem de alunos no terceiro ciclo que não tenham um telemóvel, um smartphone, é reduzidíssima. Seria 10 ou 15% de alunos que não têm, eventualmente, um smartphone depois do 7º ano de escolaridade. E qualquer coisa pode ter um QR Code. Enfim, eu diria que já vão 7, portanto a gente fica por aí, porque era giro poderem fazer vídeos com o Movie Maker, poderem fazer podcasts, há coisas simples como o Audacity, por exemplo. De facto, no ensino superior, esteve aqui a falar das ferramentas do Microsoft Office, a gestão de fontes de informação, de pesquisa também, não é? A ter estes cuidados e algum conhecimento sobre as faltou a história dos bibliotecas. direitos de autor. É assim, mas isso é uma nota, é assim, a internet não é de todos. A internet, apesar de haver algumas tentativas de monopolização, tudo aquilo que se coloca na internet tem dono. Portanto, é preciso ter cuidado, porque muitas vezes copiamos, referi há bocado, tinha alguns casos de alguns alunos que são apanhados em flagrante cópia. A internet, temos de ter esse cuidado de não utilizar documentos que não estejam cobertos por licenças. Já tive alguns casos de alunos meus que, nem trabalhos académicos, utilizaram algumas fontes que não estavam sob direitos de autor, por exemplo, da licença do Creative Commons, que é uma licença universal, e depois o website que nós estávamos a utilizar, que era o WebNode, mandou-nos uma notificação fechando o site do aluno e dizendo que estávamos a infringir os direitos de autor de determinado autor, uma música qualquer. Claro que, em termos da educação, na lei portuguesa, o Código de Direitos de Autor permite que até não sei quantos minutos e não sei quantas páginas nós possamos utilizar para fins educacionais, que era o caso, portanto, eles não perceberam que depois escrevemos um mail e aquilo resolveu-se, nós estávamos apenas a fazer trabalho académico. Agora, quando nós divulgamos, eventualmente temos 1 milhão de vistos, e no Google, por exemplo, no Facebook, e isso depois dá reveste uma quantia financeira para o dono do site, óbvio que nos caem em cima, não é?
Portanto, as editoras, portanto, os autores, quem tiver os direitos associados às obras, vai reclamar por alguma forma de pagamento. Portanto, isto é preciso ter cuidado na utilização, particularmente de imagens fixas, de música e de vídeo. Portanto, são os 3 documentos. Os textos, enfim, eu não quero dizer, os textos tenham cuidado na mesma, não é? É muito recente a história de um presidente da Câmara, salvo erro, da Figueira da Foz, que ficou sem a tese de doutoramento porque plagiou, não digo metade, mas foram umas dezenas de páginas de outra tese de doutoramento. Portanto, e obviamente no tempo da internet é muito mais fácil copiar, mas eu também diria, é muito mais fácil descobrir o plágio, não é? Porque há ferramentas que são especiais para fazer isso. Não é só pelo cheiro, é porque há ferramentas que detectam com muito rigor de onde é que se copiou e o que se copiou. Portanto, não... Aliás, eu aviso logo os alunos, assim, cuidado com isso, porque eu sei sempre. Pronto. E Deus também. Exatamente. Mas de facto o que nos falou logo de início também fez aqui alguma ligação entre as competências digitais que acabam por ajudar-nos um bocadinho a aumentar a ética e a moral dos alunos, digo eu. Os alunos, não digo os alunos, as pessoas que crescem nesta geração agora, neste mundo digital, acabam por ser confrontados, não é, com certos comportamentos, certas oportunidades também, que eles têm que escolher e distinguir qual é que é o bem e o mal, e aí trabalhar um bocadinho a sua ética e moral. A literacia é um problema, há um reconhecimento enorme, por exemplo, do jogo online. E esse é um dos perigos da internet, é a facilitação do acesso ao jogo e adultos, claramente, que perdem milhões, ou milhares, pelo menos, porque torna-se viciante. Não só o jogo, propriamente dito, de casino, mas, por exemplo, aquelas apostas de raspadinhas da Santa Casa da Misericórdia, ainda com fins louváveis, portanto, e a necessidade que nós temos enquanto adultos de educar os nossos jovens para valores essenciais pode levar a que, sendo detentores de literacia digital, se perceba que aquela é uma área para esquecer. Assim como há outras ligadas, por exemplo, às drogas, às pornografias, às armas. Portanto, há uma coisa chamada, obviamente não falei nisso aqui, que é a chamada Deep Internet, que é a internet, aquilo que nós vemos na nossa dia, é a ponta do iceberg. Depois há um outro mundo que não é um mundo muito bonito, rigorosamente. Portanto, é um mundo onde temos de ter algum cuidado em entrar lá, e se entrar, temos de entrar como se estivéssemos no meio de 300 pessoas com Covid, portanto, completamente camuflados e sabendo muito bem onde pôr os pés para evitar perigos pessoais, não é? Portanto, mas a parte mais visível da internet não tem esses perigos e podemos andar e usar, usufruir, jogar, fazer aqueles jogos todos, ter os cuidados com as momas e outras coisas que aparecem por aí e que particularmente afetam os nossos jovens, e aí sim temos muito cuidado enquanto pais e educadores de dar ferramentas de conhecimento e de valor que permitam distinguir o bem do mal, independentemente do que é o bem e o mal, mas distinguir que há coisas que valem a pena e outras que francamente não. Exatamente. Professor José, nós estamos a chegar aqui um bocadinho ao limite do nosso tempo. Se calhar, se me permitir, e se não tiver nada mais a acrescentar a esta questão, eu ia só fazer um pequeno resumo. Não é bem resumo, é retirar aqui algumas questões-chave que saltaram à vista na sua apresentação e na resposta às perguntas, e depois irei passar-lhe a palavra para nos despedirmos. Portanto, foi falado que, de facto, a literacia digital é das mais importantes, está no 4º lugar das literacias do século XXI. Os jovens desta geração que nasceram no mundo digital e porque nasceram no mundo digital, pelos seus contornos, acabam por evoluir com a tecnologia.
não só porque é moda, mas acabam por crescer desta forma e acabam também então por progredir com ela. A tecnologia pode, nem sempre serve, mas pode servir para aumentar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Nem sempre, como falou neste exemplo do vídeo que não estava muito bem feito, às vezes nem sempre acontece, né? Às vezes acaba por sair um bocadinho ao lado, mas pode servir de facto para melhorar a aprendizagem. Apresentou aqui um slide muito interessante sobre Education 4.0, sobre talvez o futuro, o que se pode perspectivar sobre o futuro da educação e o que irá mudar no percurso educativo, sendo, buscar que eu até tirei a fotografia, sendo mais flexível, pode-se aprender em qualquer sítio, a qualquer momento, muito mais personalizado, flexível, preocupado com a avaliação e não com a classificação, e haverá então, como estamos a ver agora, um lado de maior responsabilização por parte do estudante. Também falou que existe mais internet e então temos que ter mais cuidados, portanto temos que ter esta visão mais vigilante sobre a segurança na internet, e isto estamos a falar para jovens, não é? Portanto não só para os pais, mas também para os jovens que agora já estão muito mais autónomos e independentes no uso dos dispositivos tecnológicos, portanto têm que ter esta vigilância e estes cuidados. A alavancagem no futuro, o impulso no futuro, que é feito por adquirirmos estas competências digitais, estamos mais preparados para o futuro, para dominar o futuro, para enfrentar as mudanças constantes que o futuro nos traz, para distinguir o bem e o mal. Pelo menos existe maior probabilidade de o conseguirmos fazer se tivermos, de facto, estas competências digitais. E creio que será por aqui. Professor Lagarde, não sei se quer acrescentar algo mais. Queria só, enfim, não é acrescentar propriamente. Em primeiro lugar, agradecer com o vosso simpático e honroso convite para poder partilhar convosco pensamentos, basicamente, e foram coisas coletadas de vários sítios e aliás, nota-se isso, nunca falei neste tema assim, desta maneira. Também foi um processo de aprendizagem, ou reaprendizagem para mim, porque podia tocar muito mais coisas. Eu andei até há 2 horas indeciso sobre uma verdadeira orientação para a apresentação que pudesse fazer e que pudesse ser o mais útil possível para todos. Portanto, não tendo eu o perfil das pessoas que estiveram a ouvir, é complexo determinar qual seria a melhor linha de pensamento. Optei por esse. Ainda hoje de manhã estive a modificar 4 slides que estavam aí, que eu tenho trazido outros locais, mas decidi mudar tudo completamente, porque não gostei deles e não sabia, pensava eu que o público não ia gostar muito disso, e fiz o melhor que me foi possível. Espero que tenha agradado, ou pelo menos tenha despertado o interesse e a curiosidade em algumas coisas, em algumas pessoas, ou em muitas delas. E pronto, se quiserem, fico sempre disponível para estar convosco, e se for preciso fazer mais uma ou outra sessão destas, se quiserem, dentro de outras áreas que estejam mais ligadas às minhas mais especialidades, que são o caso do ensino à distância, particularmente. Isto não se chama ensino, eu chamo-lhe ensino distanciado, porque o modelo de ensino à distância teórico é um modelo diferente, que obriga a uma preparação e uma planificação que os nossos professores heroicos, eu diria, em alguns casos, conseguiram pôr de pé em dias, não é? E em poucas semanas, mas não é ensino à distância. Ensino à distância exige que se tenha muito cuidado, e as crianças, e estamos a pensar em ensino à distância com crianças dos 6 aos 15 anos, esqueçam. Não é verdade, porque o que é que nós estamos a fazer é dar uma sobrecarga enorme aos pais, que vão servir tutores. Bem, isto é outra política. Foi um prazer revê-la, a Soraya, agradecer também ao Dr. Raim e à organização, à HCAM Education, e estarei sempre convosco, sempre que quiserem.
Muito obrigada. De facto, só tenho mais uma nota para dizer. Eu agradeço a sua disponibilidade para futuros encontros. De facto, as aulas com o professor Lagarto, eu fui aluna do professor Lagarto há um par de anos atrás, mas de facto trouxeram algumas ferramentas digitais para a minha vida que eu nunca mais larguei e que fui partilhando e fui disseminando pelas colegas noutras faculdades e tudo. Portanto, esta parceria entre a aprendizagem e a tecnologia, eu acho que deve-se fazer e ainda bem que há professores que fazem bem. Professor Lagarto, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade e partilha. Eu vou só relembrar aqui, só iniciar aqui a tela, só relembrar que temos um webinar na próxima quinta-feira, na quinta-feira da próxima semana, é assim, no dia 25, em parceria com a Happy Code, que se chama Aprender Tecnologia Será Mesmo Vantajoso, e dizer também, por último, que estamos disponíveis para qualquer dúvidas, apoio, esclarecimentos e comentários através do e-mail ou através de outras vias mesmo telefónica e presencial, se nos permitir. Muito obrigada, professor Lagarto, muito obrigada aos participantes e damos por encerrado este webinar.